Tudo bem? Na... Bem-vindos. Obrigado. Muito bem. Então, vocês são os segundos artistas, o segundo artista. Quem são vocês? E falasse um pouco do trabalho de vocês. Ela é Clarice Hoffmann. E eu sou Lorival Cuquinha. O trabalho do Panorama, esse trabalho é antigo, né? A gente começou ele em 2006 e terminou em 2009, 2010, né? Em 2009. Ele, na verdade, é uma peça de um processo gigante, de 5 anos, quase 4 anos, que se chama Macunaíma Coloral. E a gente começou ele bem pequenininho e foi crescendo, Ele começou, Clarice me chamou, a Prefeitura do Recife, no Dia da Consciência Negra, chamou Clarice para fazer uma exposição. Para produzir uma exposição, porque, enfim, para produzir uma exposição sobre o Dia da Consciência Negra. E aí eu chamei Cuquinha para fazer um trabalho. E a partir disso a gente começou a fazer uma discussão entre a gente sobre essa questão da identidade étnica, né? De como as pessoas se viam, né? Era uma exposição que tinha uns espelhos. Ela me chamou, a primeira coisa que eu pensei era sobre o Dia da Consciência. O tema é do Dia da Consciência Negra. Eu peguei uma câmera e saí na cidade, em Recife, no centro, perguntando às pessoas: você é negro? Você é negro? Você é negro? Independente do fenótipo delas, independente da cor da pele. E aí a gente editou e filmei as peles delas, de muitas delas, no microscópio, assim, bem perto, bem perto. E a gente fez uma projeção dessas peles grande e uma TVzinha passando essas respostas. Às vezes umas respostas mais longas, às vezes umas respostas mais curtas, às vezes só um espanto, assim. Eu não, não sou... Era um picotado, um mapeamento étnico subjetivo do centro da cidade do Recife, uma coisa meio isso. Assim. Essa foi a primeira, né? Foi um embrião dessa história. E aí eu tinha trabalhava com comunidades quilombolas e tinha muitos amigos militantes comuns, né? Militantes da causa indígena, com quem já tinha umas relações com a causa indígena. E aí a gente começou a querer expandir isso e a perguntar mais sobre isso. E começou a querer ir para essas etnias, assim, do interior de Pernambuco, principalmente, tudo dentro de Pernambuco, perguntar se as pessoas eram negras, índias ou brancas, né? Independente também do fenótipo. Você perguntava só uma pergunta a essas pessoas, ou no máximo continuava um pouco assim: você é negro? Aí não. E o que é ser negro? Assim, e às vezes também é uma resposta bem curta. Às vezes tem a cacica Tumbalalá, ela tem no vídeo fala bem muito, a gente deixa, aí volta a respostas mais picotadas. Mas quando eu cheguei para Clarice para perguntar, vamos fazer isso no estado inteiro, com várias etnias. A gente trabalhou com 3 etnias indígenas, Trucá, Cambiuá e Chucuru, e com 2 quilombos, que é Conceição das Crioulas e Castanhinho. Só que aí Clarice, a gente não vai chegar lá só fazer essa pergunta e fazer a instalação, então o projeto tem que ter um diálogo maior, assim, uma convivência maior. A gente foi incrementando muito também muitas ideias de Clarice nesse sentido. Aí a gente propôs uma oficina, porque na verdade também quando a gente começa a conversar com a comunidade também deseja o envolvimento, né? E aí a gente propôs umas oficinas a pedido também dos povos, né? Umas oficinas que a gente no começo era muito assim, de arte política, ou arte intervenção urbana, ou ativismo. Na verdade, era chegar, mostrar vários trabalhos de arte política, desde, sei lá, brasileiros principalmente, alguma coisa internacional também, mas muita coisa brasileira. E mostrar como isso pode ser um instrumento mesmo, assim, de reflexão e da luta, E né? da luta. Principalmente a luta por terra, a luta por identidade étnica. E mostrava esse monte de coisa e depois
aí a gente virava instrumento do processo deles mesmo, do processo do que se criar a partir daquele repertório e a partir, principalmente, do repertório da luta deles. A gente virava cinegrafista ou às vezes também o pessoal filmava, mas a gente virava quase... Eles tinham a ideia de uma obra e a gente ia sendo instrumento eles eram os diretores. Aí geralmente foram instalações ou performances, ou intervenções urbanas que tinham a ver com a luta por terra deles ou a luta por identidade mesmo. E que foram filmadas, né? Aí na parte seguinte, porque isso era a segunda parte, né? A primeira a gente foi feita essas perguntas, que é o que está exposto no MAN, essa instalação primeira. A segunda a gente foi lá e fez essa vivência sobre arte política, sobre ativismo e principalmente sobre a demanda da galera para criar alguma coisa e botar os assuntos em pauta, né? Através de arte, através de vídeo, através de imagem, de poesia. E aí a gente volta e brifado por eles tudo e meio que edita, quer dizer, já começa a editar com eles, mas de volta faz a obra meio que... A gente passava o quê? 4 dias em cada... Para fazer a obra mesmo, era assim, uma semana em cada... Uma semana. E aí... Não, mas você diz nesse processo da oficina, né? Da oficina. Da oficina, porque aí a gente fazia essa história com eles, começava a editar, e quando a gente voltou com todo esse material para Recife, a gente começou a pensar como exibir, porque aí também começou a misturar esse vídeo, o vídeo que eles faziam, outras intervenções, as telas. Então, essa tela é uma tela que é essa que está exposta no MAN, é uma tela com camisas, né? Com várias camisas que na época a gente foi também pegando no pessoal. Hoje a gente... Nem é exatamente, que já faz tempo que só, né? E tinham telas de couro gigantes, assim. Aí a gente fez uma terceira viagem que a gente montava isso Em cada etnia, em cada território indígena ou quilombola, tinha essa instalação que está no MAN e a instalação ou a intervenção que era autoral dos povos, e aí era... De todos. E eles iam... fazendo na hora, junto com o material que tinha sido filmado, era um processo, era um work in progress durante uns 2 dias nos territórios e meio mudando. E a gente saía do território e ia para a cidade sede do município. Fazia também. E fazia também, porque eram lugares de muito conflito, entende? Geralmente, tipo, Chucuru é um território, a Serra do Urubá, que é do lado de Pesqueira. E aí a gente fazia a instalação em Pesqueira, que aí tem o Ocidente, né? Assim, a cidade sede branca e tem a discussão depois a gente, ou vice-versa, mas a gente levava para o território Chucuru e fazia lá também, e os Chucuru faziam com a gente lá em Pesqueira e também faziam no território, e depois a gente ia para um quilombo e fazia na cidade sede e fazia lá. Foram 10, né? Porque eram 5 etnias. Em 14 dias. Em 14 dias a gente foi... Mas as pessoas iam junto das comunidades? Não. A gente... na verdade, as pessoas iam juntos quando a obra... Era tipo, no Chucuru, na território Chucuru, a gente fez uma obra, eles montaram a obra deles e essa daqui, e depois a gente montou a obra deles e essa daqui em Pesqueira, junto com eles. Tanto no território deles quanto em Pesqueira. Mas aí quando a gente foi para Ibimirim, aí já era com os Cambiuá. Aí eles ficavam, entendeu? Aí depois de tudo isso que a gente fez... Aí foi a etapa final, a gente conseguiu todas essas instalações, todas essas obras, essa daí, tudo isso, a gente conseguiu levar para o Museu de Arte Contemporânea de Olinda. E aí a gente levou todas as obras de cada um dos povos, mais essa obra e outras que foram surgindo no percurso dele, nossa, ocupou o museu inteiro e ainda levou 20 pessoas de cada envolvidas nesse processo, de cada povo, 100 pessoas, 100 artistas. Para montar tudo. Para montar tudo, para ocupar o museu. Foi um processo. É um processo de 5 anos, assim, a gente foi conseguindo, botou em edital, aí conseguiu uma parte, aí depois depois meio que foi convidado essa do museu foi um convite, assim, o museu convidou, aí a gente levou todo mundo e aí isso acabou em fim de 2009, quase 2010,
acho que cruzou para 2010, assim, aí Luiz Camilo Osório, que é o curador do Panorama, viu. E ele adorou, sempre ele foi curador do MAN, depois sempre ele quis levar para o MAN, mas aí um ano que a gente quase ia, mas eu tinha uma exposição lá no MAN, aí ele, não vamos fazer, vamos deixar mais, para não ser duas coisas que você está envolvido, para o ano a gente faz. Aí ele saiu do MAN e tal. Aí agora que ele entrou no Panorama, acho que ele lembrou, vou levar. Finalmente ele conseguiu trazer. E a gente conseguiu mostrar aqui, né? Porque isso a gente só tinha mostrado em Pernambuco. E assim, aí 2 publicações, uma publicação do processo inteiro a gente fez e outra publicação da exposição no MAC. Então essa publicação rodou um pouco, o Museu de Arte do Rio adquiriu as obras, assim, em termos os vídeos, né? Não as instalações, mas os vídeos da coleção deles, doação, né? A gente fez uma doação e é isso. Caramba, que processão, né? Foi. Vocês nunca imaginaram que no começo aqui ia ser um processo como ele? Não. Clarice já renegou um monte de... Eu já reneguei muitas vezes, assim, já disse... Não por nada, mas vai ficando megalomaníaco, né? Porque assim, por exemplo, quando começou, eu falei, não, Cuquinha, vamos fazer em 3 comunidades. Não, vamos fazer em 5. Aí eu, puxa vida, em 5 não acho muito, não. Não, eu acho pouco. Eu queria fazer em 10. Aí é uma coisa assim que você vai perdendo um pouco essa coisa de processo, você vai perdendo um pouco o domínio, né? A coisa vai caminhando de um jeito, muita gente envolvida, né? E isso também, todo mundo muito aberto às sugestões de todo mundo, né? Tanto as da gente para os povos, quanto dos povos para a gente, quanto a gente também já estava todo mundo misturado de uma maneira... Não era um formato fechado, assim, E você também vai entrando na militância de alguma maneira, né? no que aquela luta está pedindo. E aí tem um monte de demanda, né? Então você vai entrando junto, vai quando você vê, tá... Nos Cambiuá mesmo, a gente chegou lá, que eles fizeram até um vídeo, assim, quase que um teatrinho mesmo, assim, é o vídeo menos, digamos, é o vídeo mais narrativo mesmo, assim, tem uma historinha, quase uma novelinha. Ao mesmo tempo, eles tinham uma corrente que quando o fazendeiro, que era dono de todas as terras Cambiuá, foi indenizado pela FUNAI para a terra virar Cambiuá, ele pegou uma corrente dessas de desmatamento amazônica, sabe? Uma corrente bem grande, bota 2 tratores, você vai fazendo um 8 e vai desmatando e entregou a terra, caatinga, tudo, mas tem um ecossistema foda, tem veado, tem... mel, tem muita abelha e tal. E ele entregou a terra, destruiu tudo só por raiva e ainda ganhou. Foi super fraudulento, porque ele ganhou os poços. Cimentou os poços, jogou cimento nos poços artesianos, aqueles poços assim, e ele ganhou 1.600.000 reais numa terra que, principalmente naquela época, não valeria de jeito nenhum 1.600.000. Foi uma indenização que se denuncia muito, foi muito fraudulenta. Ele conseguiu, e ele nunca saiu da sede da fazenda, que é um sítio, uma casa, tal, tem jagunço lá, né? que é dentro do território, era para ele sair da sede, mas ele nunca saiu. Então a gente ia percebendo várias coisas da luta, e essa corrente, o que foi mais interessante, essa corrente ficou lá, no território Cambiuá, perto do aldeamento maior deles, e a gente, quando começou a mostrar as obras de arte política e todo mundo conversando e eles falando da luta, a corrente começou a surgir de novo, assim, ela estava lá no mato, aí a gente, vamos ver a corrente, aí quando a gente voltou outra vez, eles tinham limpado toda a corrente e ela estava como um marco, assim, como um monumento mesmo a alguma coisa que devia ser lembrada, e até era linda também, assim, uns pedaços de ferro, é grande. E aí a gente, vamos levar essa corrente para o MAC quando for, né? Assim, e vai um caminhão Munk, 5 toneladas de corrente, para levar de Ibimirim, que é no sertão do Pajeú, lá dentro. Acho que é sertão do Pajeú, né? Não é Pajeú, não. Né? Ali é Ibimirim, Floresta... É São Francisco já mesmo, né? Ibimirim, Floresta e Inajá. É um pontinho, assim, nessa divisa desses municípios. E municípios muito floresta, da família Ferraz, Novaes... Municípios muito... que vivem em guerra, é um lugar muito... Violento, né, do sertão, faroeste, assim, e os índios
entre traficante de maconha, entre briga de território, briga de família. Os Cambiuá estão ali bem cercados por isso, e super valentes também. E aí a gente levou, né, essa corrente. Conseguimos levar na última fase. Toda a instalação, quando foi feita, toda a obra, quando foi feita nos Cambiuá, foi ao redor da corrente. Projeção, um monte de TVzinha que a gente saiu amarrando nas correntes, com os vídeos que eles tinham feito, a projeção, tudo. Depois a gente levou a corrente. E quando levou a corrente, até Telmo, que era o cara que fazia o som de todas as filmagens e tal, pegou vários sons de desmatamento e a gente deixou a corrente na frente do museu e com as caixas de som, só com som de desmatamento da Amazônia e do sertão e tudo. É um som horrível, né? Meio quebrando, é muito estalo, né, as árvores, porque elas vão ficando assim, e muito bicho porque ele vai correndo para um lado para o outro, mas não tem, chega uma hora que ele fecha, assim. E para levar essa corrente, o que eu achei bem interessante é que quando a gente começou a pegar, né, o caminhão lá, eles começaram a ficar, não, mas vai trazer de volta, assim, eles já tinham, assim, o apego ao monumento real, né, o monumento da lembrança do que tinha, não é o monumento, não é o empurra dos bandeirantes, que é super imposto, né, de uma ideologia, um discurso imposto na cidade, num ambiente público, que os bandeirantes, os índios ali atrás, não é isso, é realmente uma memória ali, de uma coisa que não pode ser esquecida, porque a luta é base da luta, né? Voltou. Claro. E já voltou de uma outra maneira também, totalmente ressignificou várias, foi muito interessante. Os Cambiuá lá, né? 20 de cada um dos povos. Cambiuá foi até mais, né? Porque e muita gente que nunca tinha saído nem da sua aldeia. E diz uma coisa, agora que com toda essa visão, né, de tantas comunidades, da arte de tantas comunidades, e entrando em contato com o tema, né, Brasil por Multiplicidade, né, como o Camilo propôs, o que vocês veem, né? O que vocês veem da arte brasileira, do que está sendo mostrado ali na 35ª e do que vocês viram nas comunidades, né? Como que vocês veem essa arte indígena? Como que vocês veem a arte brasileira? Acho que das obras mais bonitas que estão ali é dos Runicuni, né? O Runicuni, não sei direito como se pronuncia, mas um painel lá que está, assim, acho que o Camilo chamar o artista mesmo, né? Da comunidade, o artista indígena, assim, o artista da etnia, para fazer diretamente aquele painel lá. Sempre se teve muito, acho que historicamente, né, Anabela Geiger, vários artistas se debruçaram sobre essa temática, até Cildo mesmo, mas sempre é o artista sobre o assunto, né, e ali está o Runicuni, que é o próprio artista índio, e lá pintando, assim, tem uma identidade, uma autonomia, não sei se é autonomia o nome, mas uma diferença, assim, no que Camilo está propondo, do agente não ser sobre o agente, né? Não ser sobre o tema, ser o próprio agente está fazendo ali. Mas em termos de arte contemporânea, eu acho que é difícil, o discurso é sempre muito fragmentado, assim, eu não vejo, exceto alguns artistas que fazem um Brasil for Exportation, assim, mas a maioria, eu acho que geralmente o que me toca mais, o que eu gosto, não tem muito isso dessa brasilidade, assim, não consigo ver essa costura de arte contemporânea brasileira. Eu vejo, ela é mais fragmentada mesmo, acho que não sei. O que é que tu acha? O que é? Você vê alguma unidade na arte contemporânea brasileira? Olha, na verdade, eu vejo todas essas influências como parte. Eu não acho que seja uma coisa pura, que a gente tenha que buscar a arte brasileira como uma coisa só do índio, ou só do índio, basicamente, né? Porque o negro também não é nativo aqui, né? Mas uma coisa só do índio. Eu acho que realmente muitos artistas bebem disso, muitos artistas como vocês, por exemplo, que estão aqui, né? E
que trazem toda essa bagagem junto, né? Então, no meu ver, acho que a gente está numa geração muito rica exatamente por isso, assim, bom, pelo menos no meu super modesto jeito de ver. Eu vejo que a gente está numa geração importante para a arte, porque a gente consegue se ver bem brasileiro, a gente já não é mais o imigrante, ou muitas vezes não só o filho, né? Já é neto, bisneto, tataraneto de imigrante. Então, acho que a gente tem uma coisa já brasileira que consegue beber de lá e de outros lugares com uma capacidade de dizer, não, a minha arte é brasileira. Então, por isso que eu acho que é uma multiplicação mesmo. Eu acho que o Camilo, o que eu entendo ali é que o Camilo tentou reunir, pelo menos assim, pessoas, múltiplas visões, artistas com múltiplas visões sobre temáticas envolvendo a identidade brasileira, uma busca por uma identidade brasileira, uma reflexão por uma identidade brasileira. E ele ali passou desde a coisa urbana, né? Se você for numa ponta ali daquela montagem, tem a vila, a rocinha, a favela, né? Que poderia ser favela horrível, a comunidade, tarará. E na outra ponta tem a floresta, né? Sim. Você faz um caminho ali para que tem Angra no meio, né, usina, uma coisa urbana, uma coisa rural, a floresta. Eu acho que tem uma busca ali dessa... Não é nem uma busca da reflexão, mas eu acho que apresentar trabalhos que tem essa busca mesmo dessa identidade que não é uma só, são múltiplas facetas do país, né? Mas tem desde um trabalho mais, sei lá, de certa forma mais antropológico, como esse que a gente fez, assim, mesmo sendo bem subjetivo, sim, até Fernanda Gomes ali fazendo pelo que eu entendi, o trabalho dela nem está totalmente acabado, mas conheço um pouco, mas é uma discussão sobre o concreto, né, sobre o neoconcreto, assim, essa parte conceitual da arte brasileira que mais está pegando. Agora também tem outras coisas, mas que pegou o mundo de certa forma, assim, Hélio de Sica, que é inclusive o texto base do... E aí ela faz ali uma coisa discutindo esse concretismo naquela cabaninha, ou uma coisa mais direta, a história da banana, daquele outro artista que está lá, assim, bem... assim, quase que um clichê da brasilidade, né? Uma coisa mais, assim, colorida e tal. Eu acho que é isso, é bem fragmentada e tem esse discurso de uma procura de uma identidade, como Clarice falou. E eu acho que tu pode falar favela mesmo, tem que não favela. E acho que também de uma tentativa de fazer as coisas melhor, fazer o país melhor. Eu acho que tem muito trabalho ali que você vê claramente isso, assim, de tentar fazer uma coisa, ou pelo menos fazer as pessoas refletirem sobre outras possibilidades, né, para cá. E sobre o que o Brasil tem para falar, né? O que a gente tem na nossa entranha aqui agora para mostrar também, né? Para colocar para fora, de vontade de dizer também, né? Porque tá difícil, né? Um momento de golpe desse, a gente... o grito tá... A gente tá dando e toma e grito e as coisas continuam, agora só derrubam quando tem alguém, só cai gente que está distribuindo renda ou fazendo alguma coisa. Esse povo aí que está aí em cima agora pode mandar matar o primo e não cai, né? Não fala mais nisso. Você pode amarrar essa corrente aí de 5 toneladas no pescoço de um, que o negócio não vai, né? É uma loucura. Eu acho que também fala, sei lá, o panorama sobre militância, né? Porque o nosso trabalho é muito fruto dessa militância, né? Uma Plural é fruto de uma militância, tanto do movimento indígena, do movimento quilombola e da arte, né? Eu acho que se você está ali, você está militando, né? Na própria arte, né? Só você está podendo fazer esse tipo de trabalho e está colocando ali é uma forma de militância hoje, né? Do jeito que o país está, né? Você está... Propor a discussão é militar mesmo, você poder construir as coisas a partir do desejo, né? É mais movido pelo desejo do que pelo dinheiro, vamos dizer assim. Sim, hoje a gente foi nos Guarani ali do Pico do Jaraguá, que estão, o ministro da Justiça reduziu a terra deles
derrubaram a sede da Presidência da República na Paulista, desligaram uma antena de celular que é no fim do Pico do Jaraguá lá. E a gente hoje conversou sobre outro projeto de uma amiga nossa, a gente aproveitou, foi com ela e falou sobre Macunaíma e talvez fazer um processo parecido lá e fazer, todo mundo fazer junto, e aí acabou, a gente vai trazê-los na exposição para ver se querem, né? Para ver se interessam. Mas a cacica lá, que é uma Geni, né? A cacica super forte, e ela disse, não, quero ir, quero ver e tal. Aí acho que isso vai multiplicando. O Macunaíma sempre foi meio isso, esse Macunaíma Coloral, esse projeto sempre foi meio, agora ressurgiu, né? A gente foi convidado quase 10 anos depois, a gente está expondo, aí já os Guarani já estavam lá e a gente já... E também tem umas coisas assim, por exemplo, tem uma pessoa que trabalhou, Juliana, que trabalhou no projeto e que ela trabalha muito com design, está fazendo coisas com grafismo indígena, não sei o quê, aí ela vai e ela dá oficinas em Cambiá, aí ela leva o projeto. Então, assim, de alguma maneira, as pessoas que participaram de forma independente continuaram fazendo coisas, né? Tanto com outras etnias, etnias a partir daí. Muito legal. E é legal, você estava falando dessa história da militância. O IBAN que veio aqui, junto com o Hamilton, o trabalho deles tem muito a ver com isso também. O Hamilton estava até falando para a gente que é um trabalho deles de pesquisa e de estudo que se mistura com a arte, que está tentando trazer a arte indígena para a arte contemporânea cada vez mais através dessa pesquisa toda, de retomar esse conhecimento ancestral também e tentar, de alguma maneira, registrar e tentar manter, porque a coisa vai se perdendo, né? Sim. Qual é o trabalho dele? É o do IBAN que está no corredor, na entrada. Sim, o da pintura, sim, do Rony Cuni, certo. Que são dois, né? Acho que são dois pintores, dois artistas indígenas, acho que eu conheci o Hamilton, que é um pesquisador que está com eles. Sim, entendi. Que é um cara que trabalha com eles já desde 2000, 2001, parece. Há muitos anos já. E também dá a liberdade da mudança, né? Porque eu acho que quando a gente olha para... A gente tem uma tendência quando a gente fala de cultura indígena, quando fala de cultura quilombola, ou uma cultura tradicional, vamos dizer assim, a gente tem a tendência a querer que ela fique lá congelada, que ela não mude, né? Que já não seria nem cultura, né? E aí isso é maior, porque eles estão também sempre em mudança, sempre em reelaboração. Como qualquer cultura, como qualquer como todos nós, assim, né? Então, essas possibilidades, né? É muito tosco o argumento assim, mas não é índio, porque não sei o quê, não é... É como se a gente também não pudesse comer tapioca, então, assim, usa celular, isso é... Claro que usa, está todo mundo usando, assim, isso não deixa de lado a identidade étnica. Estou até dizendo isso, não sei, levantar esse assunto é até um ponto contrário, não devia nem de falar sobre isso para ninguém ficar pensando isso, que é muito tosco, mas assim, é porque é levantar um argumento que nem foi, assim, entende? Às vezes você está trabalhando em cima. Quando eu falo isso, já tem gente, é mesmo, né? Que tem esse preconceito, na verdade. Não, mas isso está muito na cabeça de muita gente. Assim, Eu acho que é bom você falar, porque na verdade as pessoas realmente têm essa tendência a querer o tradicional em certas coisas e como se as coisas não mudassem. Sim. Totalmente verdade. Não deixa de ser tradicional se você pega um trançado de uma palha ou de eles não deixam de ser quem eles são, se eles mudam o que eles estão produzindo, a arte que eles estão produzindo, é isso, eles podem fazer o que eles quiserem, a arte deles. É um policiamento que muitas vezes está, na verdade, mesmo esse policiamento, mesmo que ele pareça que está dizendo, ele não é índio, ele está colonizado, né? Mas, na verdade, dizer que ele não é índio é a tentativa de colonização. Porque quem disse é índio ou não é o índio. Eu não tenho autonomia para dizer quem é ou quem não é. É uma identidade, como nessa obra, é uma identidade subjetiva. Assim, tem gente que diz, tem a gente identifica uns 3 parâmetros de resposta, que é
hereditariedade, né? Meu avô, você é negro, não, meu avô era, tal, eu já sou mais assim, minha avó foi pega no dente de cachorro, que era como, sei lá, um sertanejo que foi, eu queria ter uma mulher e capturava uma índia no dente de cachorro, ia ser a mulher dele dentro de casa, aí foi pega no dente de cachorro, minha avó, então eu sou índia porque é uma coisa hereditária, ou uma coisa diretamente do fenótipo, mas não, eu sou meio amarelinho, eu sou meio essa coisa da identidade por cor mesmo, ou que era mais forte, eu acho que eram os discursos mais de identidade, assim, que deixavam a identidade muito clara, era pela luta por terra, ou pela luta cultura, né? Pela luta pela cultura, pela luta por terra, pela luta comunidade. Pelo direito de existir, né? Pelo direito de existir como se é, com o celular ou sem, com o toré, ou com todas as tradições, com as duas coisas juntas. Esse era quando era o que estava lutando, né? Inclusive, tem resposta, se eu não me engano, tem uma resposta que é isso. Ele faz, não, do meu pai era, mas eu não estou lutando por terra, eu sou índio, não. Quem é índio é quem está na luta, assim. E que é isso, é uma identidade pelo direito pela militância, pela existência daquilo como identidade. A própria luta gera uma identidade. Quando o cacique Chicão volta, assim, aquele do Chucuru, né? Ele foi muito tempo. Isso foi Ângelo Monteiro, um antropólogo, um militante, um lutador que hoje vive com o Chucuru. E que foi articulador de campo do projeto. Foi articulador de campo do projeto da parte indígena, né? E ele, contando a história um pouco de Chicão Chucuru, que foi assassinado pela família de Marco Maciel, que era vice-presidente na época, eu digo mesmo, não vou ficar. Vamos nessa. E aí ele era caminhoneiro, tal, conheceu o Brasil, tal, e volta assim para ser, era uma pessoa muito afável, todo mundo gostava e tal, e vê o Chucuru, que em 1800 e tanto, na comarca de Simbres, que é uma das aldeias hoje de Chucuru, que é uma cidadezinha, era até onde se chegava mais no sertão, assim. Depois de lá já era uma casinha, outra nessa comarca de Simbres. Se o Chucuru falasse a língua deles, aí cortavam a língua, ou se continuasse mesmo, aí cortava os braços, penduravam, os tiradentes, um monte. Os tiradentes foi uns, mas lá na comarca de Simbres tem essa. Então a língua foi muito se perdendo, eles tinham uma desidentidade forçada, e aí Chicão meio que volta numa missão depois de andar tudo, e vira o cacique Chicão Chucuru, que aí ele começa a repovoar essa identidade, a reprovocar essa identidade na cabeça com os discursos, com tudo. Ressurgência, né? A ressurgência, é o que se chama ressurgência de um povo, e começa, claro que tem os velhos que sabiam mais de um toré ou de outro, mas também a pintura corporal, quando se começa, os caras pegando pilha e queimando, se queimando. Aí Chicão vai para um congresso, recebe um cocá Apache, que dão a ele, a foto dele mais clássica é com cocá Apache, assim. Mas aí tudo isso, agora já se pintam com genipapo, com, assim, a natureza vai... É uma reelaboração da identidade. Baseada, né, tanto em tradições quanto em necessidade de luta, isso tudo é uma identidade de um povo. E invenção, também em invenção. Da melhor forma... Do direito de também se inventar, se reinventar, né? Que é assim... E aí, você vê que, na verdade, dizer que isso não é, ou que não pode, ou que não é assim, que isso... É muito mais um discurso, de novo, colonizador, assim. Que... Estava conversando com um português, assim, ele deu até uma resposta boa. Alguém tirou onda com ele, um artista português, Isaac Pinheiro. Disse, não, você é colonizador, não sei o que. Eu não, meus avós ficaram lá, tu que é. Teus avós que vieram para cá, né? Os meus ficaram lá, eu estou lá até hoje, morando lá. Eu disse, é verdade, né? A gente é muito mais... Belo Monte, por exemplo, a colonização continua, né? Você fica, não, mas é um negócio de 500 anos atrás. Não é um negócio de 500 anos atrás. O projeto colonizador... Sérgio Buarque de Holanda diz, né, que a gente é muito mais europeu do que quereria, assim, é o homem cordial. A gente continua, a gente é o colonizador, a própria mentalidade está aí, assim, não está... A luta é diária, né? A luta é diária. A gente é ainda... Eu li esse capítulo recentemente do Homem Cordial, né? Sim.
da motivação do coração, do quanto a gente... E como se você para até hoje, um texto de 1930 até hoje é muito verdade, né? Como o ritual é pouco, né? É pouco valorizado, como a gente é muito... Essa coisa você, para ter um cliente aqui, você tem que ser amigo da pessoa, como os mesmos valores, as mesmas coisas, né? Ainda são... É a mesma coisa ainda. A gente tem realmente essa mentalidade de colonizado, de colonizador ainda, né? E o projeto, muda, né? O projeto de colonização ocidental, né? Os valores estão aí, tá tudo... Não, principalmente a gente aqui, né? Que é diferente do norte, né? Que é outra coisa. Sim, tem uma... Está em expansão, né? Esse projeto de colonização ocidental está em expansão. Expansão para... Continua em expansão, né? Para o continente africano, para... E aí você vê como... mundo árabe, né? Isso fica mais explícito dependendo da cara de pau dos governantes, né? Quando você vê assim um governo que ainda tem uma representação indígena quilombola dentro, como era o governo anterior, com secretarias, com estado de ministério, tudo como o de Dilma, assim, mesmo ela sendo desenvolvimentista, você tinha gente ali lutando contra isso, conversando, assim, dentro, né? Não é tão cara de pau. Ela, claro que botou Belo Monte, e quer Belo Monte, mas tinha diálogo com os setores sociais, né? Mas chega um governo golpista desse, ele não tem diálogo, ele vai e vende uma parte da Amazônia ali no Amapá com a Belém, agora que acabou de acontecer, com vários parques, ele vendeu, porque já tem uma empresa mineradora que já comprou a ele. E aí é isso, quando o projeto colonizador num governo golpista, a cara de pau, ele está explícito, né? Mas ele também está num outro governo que precisa de energia, mas que energia é essa? Porque Belo Monte só dá energia 4 meses por ano, então quando você seca a Volta Grande do Xingu ali, tem ouro que só, então já tinha uma mineradora que já financiaria Belo Monte para a gente ter energia por 4 meses, mas também ia ganhar os direitos de explorar aquele ouro da Volta Grande do Xingu. Sempre é um projeto colonizador e é uma mineradora americana. Então, porque não seria assim na arte, né? Ainda bem que a gente está trazendo, né? Eu acho que a arte, ela não pensa em respostas direito, né? Ela pensa em a gente provocar a discussão sobre, né? E acho uma imagem legal que eu vi de Luísa Duarte, a curadora, que ela disse assim que a arte é a cultura, ela é um muro, né? Um muro blocado, assim, a arte é justamente ela está dentro do muro, mas ela é a rachadura, ela é a fissura, ela é do muro, ela é cultura também, mas ela é o que racha um pouco, que deixa as coisas um pouco vistas de outro ângulo, pode rachar, pode quebrar um tijolo inteiro, é um lugar dentro do muro, mas que provoca uma outra... Como foi a convivência das pessoas das comunidades, quando juntou todo mundo? Em Olinda, né? Em Olinda, foi ótimo. Foi ótimo. Porque também as pessoas, algumas, não todas, né? Mas algumas pessoas já se conheciam, né? Porque tem os encontros, tem dos movimentos, tarará. Principalmente os indígenas, assim, eram 3 povos. Os Trucá e os Chucuru são povos da luta, assim, talvez, eu não posso dizer isso com total certeza, mas eu acho que dos povos do Nordeste, talvez sejam os 2 povos mais... Acho que estão mais à frente, assim, na vanguarda, assim, da luta indígena. Claro que devem ter outros, e claro que alguém vai escutar isso e dizer, não, você não sabe de nada. Mas eles são têm uma propriedade da luta muito forte, e os Cambuiá já tem um outro jeito de lutar, já tem um outro jeito de se comunicar. Mas eles sempre se encontram também, são povos articulados entre si, não é um mundo tão isolado. É um mundo isolado, né? Talvez com os quilombos um pouco menos contactados, então o contato maior em Olinda foi entre os quilombos, mas o quilombo de Conceição das Cruzes com Castanho também se conheciam. Eu digo os povos indígenas quilombolas tiveram um contato talvez um pouco maior naquele momento da exposição, mas é a luta, a reforma agrária, a luta por terra, os interesses
Eu preciso fazer mais uma pergunta para vocês. Mas eu esqueci meu celular lá. Você pega para mim? Rapidão, deixa eu segurar aqui para você. É porque é uma pergunta que não é minha. É uma pergunta porque a gente tem o Chico... Ah, você sabe? Veio, por favor. Então você vai fazer. Pronto. Que massa. Solução Eu sei a pergunta. Eu sei, porque não é uma pergunta minha. É que a gente está fazendo esse trabalho junto, é que eu falei para vocês, com 2 artistas, amigos nossos, que são diretores, né? E eles vão fazer um outro vídeo. Sim. E aí eles querem uma frase. E aí... Isso daqui que a gente falou está sendo transmitido ao vivo, é? Tá. É? Está sendo transmitido ao vivo e depois vai ficar na íntegra. Direto. Também. Olha, galera, não policie tanto a gente não. A gente também está criando tudo. Porque falar de ativismo é sempre sempre são questões éticas envolvidas e impressões éticas que a gente está construindo também, né? Você mesmo depois se vê falando sobre isso e pensa, isso é um pensamento super... Vamos lá. Vamos lá. Então, o Chico estava querendo de vocês uma palavra ou uma frase que definisse o que é o trabalho de vocês dentro dessa exposição no panorama. Bem conciso. Acho que para mim, Macunaíma Coloral é um mapeamento étnico subjetivo, assim, é isso. É uma identidade do indivíduo, assim, em si, em relação ao que ele está conectado, em termos de tudo, de cultura, de etnia, de terra, é um pensamento subjetivo, assim, cada um ali está dando de si, né? O que pensa sobre si e sobre as conexões com o mundo dele mesmo. E tu, Cláudia? Eu não consigo nem achar nada. Olha, sinceramente. Macunaíma. Acho que é luta. Eu diria isso. Bem simples, assim. Luta. Muito bem. Muito obrigada, gente. Foi demais. Valeu. Valeu. Obrigada. Obrigado a gente. Obrigado também.